Comentários de Ken Wapnick, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Lição 5. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Essa é uma das lições que eu cito frequentemente, pois ela vai ao cerne da nossa prática. Nós, obviamente, pensamos que estamos transtornados pelo que está acontecendo no mundo e como isso é imposto a nós. Mas a única razão pela qual estamos transtornados, que não é ensinada de forma explícita aqui, embora esteja implícita, é que nós escolhemos o ego como nosso professor ao invés de Jesus. Essa ideia, como a precedente, pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento estejam te causando dor. Aplica-o especificamente a qualquer coisa que acredites ser a causa do teu transtorno, usando para a descrição do sentimento quaisquer termos que te parecerem exatos. O transtorno pode parecer ser medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúme ou inúmeras outras formas, das quais todas serão percebidas como diferentes. Isso não é verdadeiro. Contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. Aplicar a mesma ideia a cada uma delas separadamente é o primeiro passo para reconheceres que, em última instância, todas são a mesma. Expresso aqui, novamente, está o paradoxo de que devemos continuar praticando com coisas específicas, para que possamos aprender que tudo é o mesmo e não específico. Na verdade, esse é o tema central do processo dado a nós em Um Curso em Milagres, que eventualmente vai nos despertar do sonho. Praticando perdão em todas as vezes em que experimentarmos o transtorno ou a inquietude, a forma do nosso desconforto, vamos nos tornar conscientes do conteúdo subjacente da culpa, que é a fonte do desconforto. É aí que finalmente aprenderemos a similaridade inerente a todas as ilusões. Nesse ponto, elas vão desaparecer, deixando apenas o conteúdo de amor, nosso único conforto e verdadeira fonte de paz. Essa lição é extremamente importante, porque todos nós ficamos transtornados e estamos sempre certos em relação à causa. Isso nos ajuda a perceber que não estamos transtornados pelo que está do lado de fora, mas apenas por causa da forma como estamos olhando para o que está fora. A indicação específica da lição para identificarmos a forma específica do transtorno e a causa que atribuímos a ela se segue. Ao usares a ideia de hoje para algo que percebes como a causa específica de qualquer forma de transtorno, usa tanto o nome da forma na qual vês o transtorno, quanto a causa a que tu o atribuis. Por exemplo, não estou com raiva de, pela razão que imagino. Não estou com medo de, pela razão que imagino. Jesus agora rapidamente nos leva do mundo corporal dos sentimentos para o mundo da mente dos nossos pensamentos. Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática em que primeiro procuras na tua mente as fontes do transtorno no qual acreditas e as formas do transtorno que pensas resultarem delas. Jesus nos devolve ao aspecto de investigação da mente, do seu treinamento. Devemos ficar acostumados a olhar para dentro,
aprendendo a prestar atenção à nossa culpa anteriormente reprimida, a fonte última do que pensamos serem nossos transtornos. Nestes exercícios, mais do que nos precedentes, podes achar difícil ser indiscriminado e evitar dar a alguns sujeitos maior peso do que a outros. Talvez ajude se precederes os exercícios com a declaração: não há pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Todos nós temos a tendência de discriminar. Quando algo menor nos transtorna, pensamos que estamos apenas um pouco aborrecidos. Então, mais tarde durante o dia, algo maior acontece e ficamos realmente zangados. E pensamos que existe uma diferença. Essa é a questão para a qual estivemos nos direcionando. O ego nos faz reafirmar o princípio de que existe uma hierarquia de ilusões, uma vez que essa é uma de suas defesas primárias contra a unicidade de Deus. A especificidade do mundo dualista desmente a realidade unificada da divina abstração, para usar um termo do texto. Essa é a realidade que o ego nunca quer que lembremos, ou sobre a qual reflitamos aqui, uma vez que isso significa o fim do ego. Jesus continua suas instruções a nós na mesma direção. Em seguida, examina a tua mente, procurando o que quer que seja que esteja te afligindo, independentemente de achares que isso está te afligindo muito ou pouco. Também podes estar menos disposto a aplicar a ideia de hoje a algumas coisas que percebes como fontes de transtorno mais do que a outras. Se isso ocorre, pensa primeiro no seguinte: eu não posso guardar essa forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos destes exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. É isso que devemos dizer quando formos tentados a fazer uma hierarquia do que nos transtorna. E então, Jesus reitera o ponto na próxima sentença. Então, investiga a tua mente por não mais do que 1 minuto e tenta identificar algumas formas diferentes de transtorno que estão te perturbando, independentemente da relativa importância que possas lhe dar. Podemos ver agora quantas vezes nessas primeiras lições Jesus nos lembra de como tentamos continuamente fazer uma hierarquia das nossas experiências, acreditando que algumas coisas são importantes e outras não. Ele está nos treinando para percebermos que todas elas são a mesma. Mais uma vez, uma ilusão é uma ilusão. É uma ilusão. Um estudo mais profundo do que é ensinado em Um Curso em Milagres traz uma revelação muito perturbadora. Quando estamos transtornados, queremos estar transtornados, pois isso prova que somos vítimas inocentes do que o vitimador está fazendo a nós. Devemos retornar a esse ensinamento muito importante do curso depois, mas, por ora, posso mencionar 2 discussões muito específicas a esse respeito: o retrato da crucificação e autoconceito versus ser. O restante do parágrafo repete a instrução inicial, enfatizando a necessidade de sermos tanto gentis quanto específicos em nossa prática.